Vê bem, vou só fazer uma revisãozinha aqui no quadro de esquadria. O quadro de esquadria, ele é composto, né, pelo código, que seria a nomeação da esquadria, propriamente dito. Nesse caso aqui, ele fez um quadro para a porta e um quadro para a janela, certo? E aí a gente começa com a porta. A porta, vamos ter o número da porta. Normalmente a gente inicia com P, certo? Porque P de porta. Então a gente indica P1, P2, P3 até sucessivamente terminar as provas, as portas. Então, assim, indicou a porta P1, geralmente é a de entrada, só por conta de leitura de projeto mesmo. E aí a gente colocou o código lá na planta de vocês, certo? Abriu a planta de vocês, eu vou abrir ela aqui. Eu tenho aqui a planta de vocês, certo? E aí eu tenho uma P1 aqui. Vou fazer a medição dela, ver quanto é que ela tem, certo? Suponha que ela é uma P80 e todas essas aqui são P80. Igual ela. Se são iguais, vai fazer o pagamento, tá? Lembrando que esse código aqui, e quantas vezes vai se repetir essa porta, é por agrupamento. Se eu tenho portas iguais, eu agrupo na mesma comunidade, certo? Então, se são iguais a porta, vão ser todas... Então, se todas as portas da casa for de madeira, e vai ser tudo no mesmo agrupamento. Exatamente, isso mesmo, Rosa. Então, se eu tenho aqui uma porta dessa aqui, vou falar como Rosa está... Ela é todas elas madeira e todas elas têm o mesmo tipo de abertura, certo? Tipo essa que é de giro, tá? Tem o mesmo tipo de abertura e o mesmo material, o mesmo tipo de abertura e a mesma dimensão, certo? Elas são iguais. É como um casal de gêmeos. Um casal não, né? Filhos gêmeos. Então, eles são iguais, tá? Se eles são iguais em tamanho, em material e tipo de giro, certo? Eu vou agrupar na mesma comunidade, vou fazer no mesmo agrupamento. Então, vamos supor que aqui é tudo P70, todas elas são iguais. Ou P80, 80 centímetros, tá? Então, eu vou botar ela P1, 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 P1 e P1, certo? Aí, essa deu menor, foi 70 centímetros, essa dimensão aqui. Mesmo ela sendo de madeira igual a essa e de giro, mas a dimensão é menor. Se a dimensão é menor, ela mudou alguma coisa. Se mudou alguma coisa, ela já vai virar outro número. Entendido aí, Rosa? Entendi. Ok. Professora, Oi. aí veja, nessa planta que você está apresentando agora, por exemplo, aí ela não está dizendo qual as portas que são P1 ou quais as portas que são P2. Como para a pessoa que vai ler o projeto, ele vai identificar que aquela porta que está ali, por exemplo, na cozinha, ela é uma P1 ou ela é uma P2? Então, aí você, na sua planta, vai fazer isso, certo? Essa daqui estava faltando essa informação. Na planta, então eu vou colocar realmente sobre a porta aí, eu vou colocar P1, por exemplo. Aí você vai medir a sua porta, você desenhou? Sim. Aí você vai fazer a medição dela, tá? Uhum. Aí mede, aí deu 80, essa daqui deu 80, deu 80, dessa deu 80. Todas elas são porta de giro, todas elas é de madeira branca, tá? Vamos dizer. Então você vai botar P1, aí coloca o tamanho do vão aqui. O tamanho do vão, que seria 80 por 210, né? Não, o quadro eu entendi. Eu estou querendo entender a legenda na planta, entendeu? Como é que eu vou colocar essa legenda na planta? Pronto. É como uma cota, é do mesmo jeito que eu boto a cota aqui? Não, você vai botar aqui no cantinho, aqui, ó. Escrever assim, P1 aqui. Ah, entendi. Tipo Não assim. tem uma maneira específica, não. É só colocar naquele giro da porta e escrever P1 ali. Aí aqui tá a minha portinha lá, certo? Sim. Entenda aí. Eu tenho essa porta, certo? Uhum. Aí você vai escrever aqui, ó, P01, certo? Beleza. Aí escreve a mesma coisa em janela, tá? Quando você tiver a tua janela, aí eu tenho a tua janela J1, aí você bota aqui do ladinho dela J1,
certo? Massa. Beleza. Identifica assim, por exemplo, se tiver, para não passar, por exemplo, aqui, se eu fosse colocar uma P1, mesmo aqui, escrever P1 aqui, ia ficar em cima do BWC, sabe? Aí só Aham. tomar cuidado para não misturar as informações. Aham. Mas, mas a ideia é que vai botar junto da porta. Oi. Vê só, essa porta não tá do lado errado, não. Qual? Vamos imaginar que os móveis, eu vou entrar com os móveis. Aí eu vou botar tudo na sala para passar no corredor, porque eu tenho que fechar a porta e voltar pro corredor. Então, aqui é porque tá pequeno, tá? Essa dimensão é pequena. Mas veja só, se fosse para fora, eu não conseguiria abrir se tivesse um carro aqui. Que a ideia é que isso aqui seja o carro. Certo? Certo. Eu tenho certeza disso, que a ideia é que isso aqui, essa parte aqui, seria colocar um carro. Se eu coloco um carro aqui, tá? Eu não consigo abrir essa porta para fora. Aí por isso que eles colocaram para dentro, certo? Aí Mas ter pro outro lado, talvez, né? ficaria melhor, eu acho. Acredito. Aí eu. Porque o tem 90, certo? Certo. A porta 80. Impossível. Eu vou ter que fechar a porta para passar tudinho. Eu acho que é porque eles quiseram deixar a circulação aqui da sala de estar e jantar, mas aí era melhor ter colocado para outro lado. Também concordo com você, certo? De fato, se a porta abrisse no invertida e espelhada, ficava mais fácil. Mas, enfim, né? Cada um. Eu acho que não pensaram nisso na hora de projetar. Se fosse uma porta de correr, também facilitaria bastante, né? Até porque para uma sala seria o ideal, eu acredito. Eu acho que aqui seria melhor se fosse de correr mesmo. Que aí a gente conseguiria fazer melhor. E, assim, né? Já que tá perto do corredor, na circulação aqui, aí ficaria mais fácil se a gente colocasse ela de correr. Mas, por enquanto, vamos colocar de giro mesmo, como tá aqui no desenho, tá certo? Vamos manter lá assim, mesmo a gente tendo que fechar para poder passar para a cozinha, tá? Vamos ver. Então, aí vocês vão agrupar, certo? Entre as igualdades, tá? Medem aqui, se não me engano, ela é de 50, certo? Essa janela. Então, é de 50, essa daqui é de 50 e essa é de 50. Todas as janelas são janelas altas e a altura dela também vai ser de 50. A altura é por aqui, tá? Ó, a altura dela aqui. Então, a gente já sabe que as três são iguais. Se as três são iguais, estão no mesmo agrupamento, tá? A mesma coisa vai acontecer com as demais janelas. Vocês vão dar uma olhadinha lá e ver como ver na planta de vocês, meçam, para saber quanto é que tá as dimensões, e aí vão agrupar em janelas J1, J2, J3, 4, até terminar a contagem de janelas, certo? Um detalhe, né? Aí eu volto lá para o quadro de esquadria. Em porta, a gente só vai ter o vão, que é a dimensão. A altura máxima é 2,10, tá? Essa daqui 2,5, esqueçam. A altura máxima é 2,10, é o padrão que a gente tem. Aqui é a quantidade de folhas. Se eu tenho mais de uma folha, lembrando que folha é a parte móvel, certo? Onde se encontra a ferragem das minhas portas, das minhas esquadrias. Então, se eu tenho a quantidade de folhas, tá? E não é de abrir, tá certo? Isso aqui é porta de giro. Porta de giro e a quantidade de vezes que ela se repete, certo? Então, se a P2, por exemplo, aqui, se eu tivesse uma P2, onde a P2 se repetisse 4 vezes, a quantidade aqui seria em 4, certo? Finalizei isso aqui, fiz toda a parte, aí venho para a janela, tá? A janela, além do vão, a gente vai ter o peitoril. O que é o peitoril? O peitoril é aquela parte abaixo da janela, certo? A gente, a parte do vão da janela, a parte do buraco, ok? Então, o vão da janela, a gente vai ter a dimensão dele, e aí vocês colocam a largura e a altura, né? Dentro do retângulo lá, largura e altura. E o peitoril é a parte do piso até o vão dessa janela. Número de folhas e a quantidade de vezes que ela se repete. Um detalhe, a altura do peitoril ela é medida de dentro do ambiente, tá? Isso significa dizer que, deixa eu ver aqui meu corte A.
corte B aqui, ó. Eu tenho essa janela, tá certo? Ela aqui tá 1,10 e aqui ela tá maior, porque aqui você vê que tem uma diferença. Mas a altura do peitoril sempre vai ser pelo lado de dentro, tá certo? É interno. Então, eu vou pegar a altura interna aqui, que é a que ela se refere. Entendido aí, tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Deixa eu ver aqui. Calma, professora, eu tenho. Deixa eu ver. Fiz essa planta e enviei agora nesse semestre agora. Passou. Se eu não me engano, a senhora mandou botar as portas de 70 por 70. Foi 70. Aí eu vou ter que refazer a planta e botar 80. Não precisa não. Você vai fazer a medida da sua planta lá. E aí você vai colocar no quadro de esquadria, certo? Não precisa ser, tipo assim, eu tenho essa porta, minha porta ficou de 70, professora, eu vou ter que botar tudo de 80, vou ter que apagar a planta. Não precisa, tá certo? É só você medir lá e colocar de acordo com a sua planta, tá certo? Ok, obrigada. Nada. Ó, pronto, aí agora, já que vocês entenderam, eu tô vendo aí, vocês já estão fazendo outras perguntas, vocês vão fazer o seguinte, para entregar a tabela. Normalmente, certo? Ao lado do carimbo, tá? A gente tem aqui o nosso carimbinho aqui. Aqui nessa área aqui, vocês estão conseguindo fazer, certo? Essa parte aqui dá para colocar. Lembrando que a dimensão da letra não precisa ser do tamanho da do carimbo, viu? Vocês utilizam do tamanho da cota da cota não. Da descrição do ambiente. Então, ele vai ser dessa dimensão aqui, certo? Que é 3 milímetros, eu acho que eu tenho. Então, foi 3 milímetros, isso mesmo. Então, vocês vão fazer desse tamanho aqui, certo? Aí, vocês normalmente, aqui ao lado, dá para colocar. E teve pessoas que botou mais próximo à margem esquerda e ficou uma área grande aqui solta. Então, vocês podem colocar aqui. Se no caso não der em canto nenhum, em lugar nenhum, aí a gente vê para colocar em folhas separadas, certo? Mas a ideia é colocar na planta baixa, tá ok? E quanto aos quadros, se vai ser separado, eu acho melhor, certo? Até porque ele aqui acrescentou uma coluna de peitoril. Então, eu acho melhor vocês separarem, certo? Colocar um quadro de porta e um quadro de janela, tá? Aí vocês vão fazer, eu acho que fica mais organizado, tá certo? Vocês fazerem separados. E uma última coisa, em relação a essas janelas aqui. Essa janela aqui, ó, do quarto, todas elas podem colocar de correr 2 folhas, tá? Aí o material vocês podem replicar esse material aqui. Mas aí vão ser de correr 2 folhas, ok? Professora, Oi. essa planta ela foi entregada as plantas, no caso, foi entregada agora no primeiro semestre, certo? Sim. Aí é para fazer tudo novamente? Não, você vai continuar ela, certo? Você me mandou a foto, eu dei uma corrigida. Algumas pessoas eu até vou fazer novas correções que me enviaram e eu vi. Aí eu vou fazer alguns comentários, porque na verdade essa entrega que vocês me fizeram é mais para eu corrigir antes de vocês continuarem, tá certo? Mas ao final do período é que vocês vão me entregar tudo, tá ok? Mas eu já entreguei as 4 plantas já. Se eu não me engano, só falta a situação e a localização, porque a senhora não mandou. Mas todas as 4 eu entreguei. Pronto, você mandou as fotos de tudo, né? Mandei. Pronto, mas aí você vai só sair acrescentando, por exemplo, o quadro de esquadria, que a gente não tinha feito. Aí eu acho que você me entregou. Eu vi. É a Andresa? Não. Não. Quem é? Aí eu vou lembrar. Oi? Camila. Camila.
Eita, não lembro. Calma, tem 3 filas. É com K. Eu acho que eu lembro. Eu acho que É a Camila Brava. É o quê? Então, assim, ó, eu vi, eu acho que a tua planta baixa é o teu corte, certo? Aí tem a planta de coberta, né? Mas aí falta fazer a alocação no terreno e as fachadas, as 4 fachadas, tá? Eu fiz a fachada. Pronto. Então, você vai fazer, aí terminou, aí você vai só concluir, certo? Porque esse é o nosso projeto, essas são as nossas atividades até o fim do período. Aí, no caso, a parte de quadra esquadrilha, você vai colocar nessa mesma planta, vai conferir e vai terminar a situação logo completa, tá? Ok. Pronto, beleza. Pronto, então aqui, essas janelas aqui, certo? Essas janelas do quarto vai ser de correr, certo? Correr 2 folhas. Aí anotem aí num papelzinho aí que vocês estejam. E aí vai ser correr 2 folhas. Ok? Pronto. Alguma dúvida aí sobre isso? Acho que o material, a gente pode colocar esse mesmo que está utilizando aqui tanto nas portas, tá? A gente pode botar alumínio branco ou madeira branca, certo? E a especificação da janela também, de alumínio branco mais vidro temperado, pode ser a mesma coisa. As janelas de correr 2 portas. E eu acho que isso, né? Acho que não vai ter mais outra dúvida. Bom, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, calma. Professora, Oi, eu queria perguntar uma coisa referente à segunda avaliação. No certo. caso, depois que finalizar as provas, vai passar o mesmo período de 10 dias úteis para a gente poder receber os resultados, né? Exato. Entendi. Tá bom, obrigada. Ok. Mas o porquê? O que foi, Esther? É porque o coordenador Antônio mandou agora para mim, eu repassei para os alunos, tipo, aquela mesma lista de regras sobre a segunda avaliação, aí sobre o período de prova, segunda chamada. Aí eu queria saber, porque, por exemplo, se eu passar direto, vamos dizer, sem precisar ir para a final. Aí, no caso... Entende? Eita, pronto. Foi boa a tua pergunta. Nessa segunda avaliação, ainda não passaram para a gente. Normalmente, diminui um pouco, tá? Esse tempo que a gente tem para entregar essa prova. Ok? Por conta do... Justamente por conta disso, para vocês ter tempo, quem é que vai para a final, quem não vai, se vai estudar, não vai. Então, assim, ainda não passaram para a gente. Mas assim que passar, eu te digo, tá certo? Te repasso. Tá bom, obrigada. Nada. Pronto, Emily, tu se perdeu o número de folhas. O número de folhas é todas as partes que tem que movimenta, tá certo? É a parte móvel da esquadria. Então, por exemplo, a esquadria de correr, se ela tem 2 partes que correm, tá? Então vai ser 2 folhas de correr, 2 folhas. Se eu tenho o giro lá, que é apenas um, por exemplo, aqui, então só vai ter uma folha, tá ok? Então você vai analisar a sua planta e ver como é o seu tipo de porta, a sua planta, certo? Você vai pegar a sua planta, olhar para a sua, esqueça o que está pronto aqui. Você vai olhar a sua planta e vai ver como ela se encontra. Tá certo? Professora, Oi. uma duvidazinha sobre folha, né? Por exemplo, eu tenho uma janela de alumínio. Certo. Imagina, ela tem 2 folhas. Uma é fixa e uma é móvel. Eu vou dizer que são 2 folhas ou uma folha só? Pessoal, você coloca 2 folhas. Assim, eu falo que é a parte móvel, porque na verdade ela pode ser móvel, tá certo? É onde ela tem as ferragens, tipo, a ligação com a grade, tá? Aí você colocaria assim, tipo, 2 folhas e indicaria qual seria a fixa, ok? Aí, tipo, 2 folhas, uma... Lado esquerdo fixo, né? Lado direito fixo, alguma coisa assim, Aí, no detalhamento, deixa eu colocar aqui. Quando você fosse fazer a elevação, cadê que ele até coloca? Uma peça de elevação, vamos imaginar essa daí. Não, volta. Essa. Imagina essa daí. Aí vamos dizer que o lado direito dela é fixo e o lado esquerdo é móvel. Porque existe também outras de alumínio que as duas são móveis, né? Que as duas correm e tem umas que uma é fixa e outra é móvel.
Aí eu vou indicar como 2 folhas, quando uma for fixa e a outra for móvel, eu vou indicar como uma folha só. 2 folhas, tá certo? Vocês podem indicar como 2 folhas, porque na verdade ela só não corre porque não tem um trilho aqui, tá? A pessoa não colocou o trilho. Mas ela poderia correr, entendeu? Era só o trilho completo, ok? Então aí, o que é que acontece? Aí ela fica como as folhas, e aí, por exemplo, vamos dizer que essa de trás, essa parte de trás aqui, seria fixa. Aí você coloca, escreve aqui, fixo, certo? Na elevação, quando você fosse fazer a elevação, você colocaria fixo. Ó, qual a folha que seria fixa, certo? Tá? Beleza. Pronto. Deixa eu ver o que mais. Pronto. Então é isso aí, certo? Aí vocês façam isso. Eu peço que vocês façam um rascunho, tá? E me envie, porque aí a gente faz a correção. Fica mais fácil, ok? Assim, antes de vocês passarem para a planta, com a letra técnica mesmo e tal, aí vocês me mandaria a foto para que eu corrigisse. Me manda por e-mail. A senhora vai, se eu perguntar isso agora, no e-mail a senhora vai abrir a atividade. Assim, se mais tarde, na planta baixa é bom colocar, tá certo? Se tiver. As fachadas, eu vou falar disso agora, tá? As fachadas a gente vai comentar. Quanto a... Tipo assim, se for mais... Hoje, vocês já tiverem terminado, certo? E quiser já me mostrar aqui, pode me mostrar, ok? A gente professora. Já recebe. Professora. Rapidinho. Quem não terminar hoje, aí pode tirar uma foto e me mandar por e-mail, certo? E-mail é melhor porque eu consigo visualizar mais fácil e responder melhor para vocês. Oi, Emerson. Eu estava dando uma olhada aqui nas fachadas Sim. desse projeto. Estão errado. Deixa eu ver. A fachada eu não vi nem nada. Veja só. Essa fachada frontal tá certa. Aqui, ó. A fachada... Essa aqui eu acho que é essa janela, né? É justamente o lado da janela mesmo. Janelas. Tem janela aí que não existe e está sendo pronta. Essa fachada lateral mesmo. A lateral direita mesmo. Aqui tá ok. Essa janela aqui, ó, na lateral direita. Essa. Lateral direita. Não, a de baixo. A lateral direita. Não, então não é essa. A lateral direita é essa. Sim, justamente. Essa daí mesmo. Essa janela aí, ela não existe janela desse lado aí, não. É verdade. Algumas aberturas aqui ficaram erradas. Não existe janela desse lado. Lá na outra também, na outra fachada. Na outra fachada, na lateral esquerda, também, essa outra janela também não existe. Essa é aqui, tá ok. Tem a outra aqui. Essa aqui tá invertida. Falta uma janela do lado de cá. E essa janela alta aqui, ela não é desse lado, é do lado esquerdo. Quem fez essa fachada, quem fez essa planta, com certeza não era aluno da Unibra, com certeza. Não é não? A janela, tem janela que não existe e tem janela que tá metida aí. Pronto, essa daí mesmo. Essa fachada pode ser. Eu acho que eu sei o que foi, porque isso aqui é igual, e aí eles não acertaram, tá? Porque isso aqui era um da cara. Eu tô trabalhando agora para começar a fazer minhas fachadas, então eu comecei a olhar o janela aqui que não existe aqui, não. Eu vou explicar aqui, e aí a gente vai dar essa questão da fachada aqui, tá certo? Só para avisar mesmo o pessoal, quando for fazer, não fazer por essa daí fazer errado. Né? E aí é até bom, porque aí vocês não copiam. Vamos lá, deixa eu explicar aqui fachadas. Vê só, gente. A questão da nossa fachada, certo? Deixa eu ver se tem mais algum... Você vai corrigir, show de 7 erros. Sandovanda, eu vou corrigir assim. Se eu vou corrigir essa fachada, vê só, mais pra frente eu posso corrigir, mas primeiro eu quero que vocês comecem a fazer sem a correção, tá certo? Porque vocês ficam muito acostumados a copiar a fachada e aí desenho e não ficam pensando no que vocês estão fazendo. Aí eu vou corrigir, depois eu mando corrigir, mas depois que vocês já fizerem alguma coisa. Diga aí quem foi que falou? Fui eu. Não tem como a senhora fazer umas leves correções nessa planta, não, porque tá bem complicado aí, viu?
Quando eu comecei a fazer, tá faltando muita cota, tá faltando muita informação nela. Tem informação até desnecessária, eu acredito. Muito no que não importa e no que realmente importa tem. A planta, no início mesmo, vocês tiveram muita dificuldade com relação à planta, porque não tinha a questão do desenho. Mas aí, Sandovan, essa é a primeira fachada, mas tem uma que está correta e, tipo assim, o detalhe o que está errado, certo? Dentro do desenho... Só janela só. É as janelas, certo? A fachada frontal está correta. Só as outras fachadas que, na fachada lateral esquerda, a janela não existe. Na fachada lateral esquerda, direita, a janela também não existe. E na posterior, está invertida. Falta uma janela do lado esquerdo e a janela alta, pequenininha, aqui tá do lado direito, é do lado esquerdo. Vê, deixa pra aí que senão tu vai enlouquecer todo mundo, calma. Vê só, o desenho da fachada em si, ela tá ok, certo? O que tá errado nessas fachadas aqui, essas três aqui, são os desenhos das esquadrias. Mas a indicação do telhado, tá? Dessa parte aqui de cima do reservatório e tal, esse aí tá ok, tá? E essa fachada da frente também tá ok. Então, o que vai mudar é apenas a locação das esquadrias, certo? Então, assim, eu vou corrigir, eu envio aí, mas eu vou enviar só depois. Vocês já comecem ela sem a correção, para vocês também treinarem como é que faz a fachada, tá certo? Não, dá para fazer a fachada, dá para fazer assim, eu acho que 2 e 2, tá? Acho que dá para fazer 2 fachadas em um papel manteiga. No outro dá para fazer mais 2, certo? Se der para fazer os 4, mas eu acho que não dá. As 4 fachadas eu acho que não dá. Acho que teria que ter 2 numa folha e 2 em outra, certo? O corte, dois cortes na mesma folha, também pode. Também dá. Não deu, não. Um embaixo do outro, parece que dá. Alguma coisa assim. Alguém pediu. Eu tentei fazer, ia ficar muito, muito próximo um do outro. Aí eu coloquei um em cada folha. Tem algum problema? Não, tem não. Tranquilo. Certo? Isso eu tô falando assim, até para economizar para vocês. Mas teve alguém que falou que assim não ia dar um do lado do outro, mas um embaixo do outro dava. Tá certo? Aí, se conseguir, beleza. Então, assim, quando a gente a gente vai fazer, vocês façam o corte. Quem é que já fez o corte aí? Eu. Pronto, né? Eu fiz o corte A. Ok. Lembrando. Esperando a senhora falar alguma coisa para fazer o bebê. Pronto. Tu mandou por onde, Rosa? Eu mandei não, porque a senhora só pediu a planta baixa, eu só mandei minha planta baixa. Mas o meu Eu corte tá também, ali. Se a senhora quiser agora, eu tiro foto e mando. Manda pelo e-mail, tá? Tá, vou tirar foto aqui e vou mandar. Tira a foto e eu respondo. Tá bom. Ó, quem fez o corte, me enviem lá por e-mail, porque a gente faz a correção, certo? Que mais? Pronto, então aí agora vamos fazer aqui a nossa fachada, indicar a nossa fachada. A fachada é toda a parte de fora, certo? Todos os elementos que estão fora do desenho. Então, quando eu coloco a fachada, tá? Quando eu falo de fachada, eu falo das partes visíveis da edificação. É a última parte e a parte mais fácil de fazer do desenho, assim. Né? Dentro dos desenhos de plantas, é a parte mais fácil, porque é a parte que a gente visualiza, tá? Então, o que é que a gente tem como resultado da fachada? É o resultado final da edificação e ela apresenta como o projeto vai ficar. Por isso que, nesse caso aqui, ela está pintada, tá? É a única planta que está pintada, realmente.
Tem aqui um detalhe de vegetação, certo? Então, porque é o detalhe, certo? A questão do detalhe artístico de uma propriamente dito de uma fachada, tá? Então, quando eu falo de fachada, eu falo da etapa que eu estou falando do desenho, do detalhamento daquela fachada. Mas, professora, eu vou ter que pintar ali o meu desenho. Não necessariamente, tá? Vocês não precisam necessariamente pintar, não. Nessa cadeira eu não vou exigir que vocês pintem. Mas, em geral, certo? As fachadas, quando a gente representa mais desenhada, mais artisticamente, certo? Mas tem sempre algum detalhe estético e tal, tem uma vegetação. Então, essa parte de fachadas fica mais fácil, certo? E aí o único detalhe que, inclusive, que eu quero falar para vocês é que fachadas, elas são nomeadas pelos pontos cardeais. Como isso? Se eu tenho... deixa eu apagar tudo, né? Aqui eu nem sei como é que apaga tudo. Danou-se. Daqui para apagar tudinho. Deixa eu abrir um novo. Eu tenho aqui meu desenho, certo? Eu vou... Eu tenho aqui meu desenho. E aí eu quero... Aqui a minha edificação, tá? E eu vou fazer o norte para o mesmo lado. E tenho aqui o meu norte. Lembra-se, aqui é o norte, certo? Aqui é o sul, aqui é o leste e o oeste, ok? Então, essa fachada aqui, essa minha fachada, que eu vou ter ela aqui, eu vou fazer assim só para vocês verem. Ela vai estar virada para um lado. Já entendi, professora. Certo, ok. Ela vai estar virada para algum lado, certo? Então, eu vou ter isso aqui, essa fachada aqui. Essa fachada aqui, ela está virada para o lado. Na verdade, ela nem é norte nem é leste. Ela é nordeste, tá? Ela é aqui o NE. Então, se eu tenho aqui o NE, essa minha fachada aqui, da lateral, ela vai ser fachada nordeste. Aí eu tenho essa outra aqui, ó, tá? Essa outra lateral. Ela está voltada, na verdade, o sudoeste, que é a junção do sul com o oeste. Então, ela vai estar virada para o sudoeste. Se ela está virada para o sudoeste, certo? Essa fachada será sudoeste. Tenho esta, que é a posterior, né, a de trás. Ela está voltada para o sudeste aqui, ó. Está voltada para essa daqui, para cá. Esse ponto cardeal, ela está voltada para cá, ó. Vocês estão vendo que a setinha está do mesmo lado dela? Então, se tá, essa daqui vai ser sudeste. Certo? E essa daqui, ela tá aqui, ó, pro noroeste, para esse lado aqui. Vejam que a seta tá pro mesmo lado. Então, essa seta aqui, essa fachada, que tá virada para cá, ó como ela vai. Então, nesse momento aqui, essa fachada aqui, ela vai ser a minha fachada noroeste. Vocês entenderam aí como é que a gente denomina? A gente denomina sempre o lado. Acho que sudoeste é seu, né? E aqui é sudeste. O lado, para que lado ela está olhando, em função do norte, tá? Então, se esse norte tivesse, vamos dizer que esse norte não tivesse assim, ele tivesse aqui. Certo? Ele tivesse dessa forma. Se ele tivesse dessa forma... E aí, professora? Então, essa plantinha, mais uma vez, está com um errozinho, né? Porque na planta está lá, lateral esquerda, lateral direita, não sei o quê, né? Não é exatamente um erro, tá? E aí eu vou falar que não é exatamente um erro. Existe
em geral, se você pegar um projeto de arquitetura, as fachadas vão estar descritas assim: fachada frontal, lateral esquerda, fachada lateral direita, posterior, que é de fundo, né? Ela vai, fachada posterior, lateral direita. Mas porque a gente não está se utilizando mais isso, e até a norma lá pede para a gente usar por pontos cardeais. Nesse caso, eu vou ter uma rua. Vamos dizer que aqui seja a rua, certo? E aí eu tenho isso aqui, essa parte aqui como a frente, aqui como um fundo, aqui como a lateral esquerda e direita, tá? Eu já identifico como sendo desta forma. Mas vamos supor que o meu lote não seja assim. Eu vou abrir um novo. Vamos criar. Aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um lote que ele, na verdade, ele está dessa forma, sei lá. Ele é mais esconso, certo? A rua está aqui, tá? E aí, eu faço minha casa dessa forma. Aqui seria meu acesso, certo? Então, teoricamente, a frontal seria essa daqui, não esta. Aí, qual é que seria a frontal? Sabe? Aí começa a discussão, assim, qual seria qual? Entendeu? É por isso que a gente utiliza... A alocação do projeto na planta, né? Aí termina dando, se botar lá, sobre o que facilita aí colocar com as coordenadas geográficas para que a gente possa ter a alocação correta do projeto na planta, no terreno, né? E aí não tem discussão, certo? Tipo assim, o que é noroeste é noroeste, o que é nordeste, o que é norte é norte. Não existe assim, tipo... Porque aí você podia dizer que essa aqui seria a fachada frontal. Aí outro vem e faz, não, mas a frontal. Aí outro pega o teu projeto lá na frente e faz, mas a frontal não é ali da rua, sabe? Aí a fachada frontal para ele seria essa daqui, não esta. Aí entra muito nessa questão particular, entendeu? Aí por isso compreendo, muito bom. Por isso que assim, a gente prefere, tipo, até a norma fala isso, para a gente colocar como os pontos cardeais. Diz aí. Eu mesmo, professora? Oi? Emerson. Eu mesmo, quando geralmente vou fazer, tanto os projetos arquitetônicos que eu faço assim, geralmente eu sempre coloco lá frontal, posterior, lateral direita e lateral esquerda. Aí porque o rapaz que eu trabalho com ele, o engenheiro, ele sempre manda colocar assim, aí tipo, assim, como a senhora falou, se a norma agora tá pedindo para colocar pelos pontos cardeais, beleza, mas geralmente quando eu faço, eu sempre coloco fachada frontal, lateral direita, lateral esquerda e posterior. Pois é, usualmente a gente faz isso, tá? A gente coloca por fachada frontal, lateral direita, esquerda e tal. Mas aí é quando eu digo, né? A gente, dessa forma, acaba causando, às vezes, essa confusão, assim, eita, mas qual é a frente? Qual a parte posterior? Já vi também fachada principal, né? Que seria a de entrada, vamos dizer. Mas, às vezes, a fachada principal não é a que está na frente, olhando para a rua, é a que está no lateral, né? Isso depende muito do partido arquitetônico que foi tomado. Então, para evitar isso, certo? A gente utiliza pelos pontos cardeais, tá? E aí a gente... Outra coisa que também já aconteceu comigo foi tipo, de eu pegar projeto de arquiteto já formado já e tá descrito assim. Lateral direita, lateral esquerda, posterior e frontal. Pronto, é usual, tá certo? É a parte usual. A gente sempre faz essa parte usual aí. Mas aí, como eu disse, para evitar, né, os questionamentos, qual é a fachada lateral esquerda? Aí uma vez eu peguei uma planta, aconteceu isso aí, só mostrando um caso. Eu peguei uma certidão do cartório, certo? E a certidão do cartório me dizia lateral direita e lateral esquerda, tá? Aí a lateral direita, para ele, é como se o observador, a pessoa que fez o projeto, estivesse dentro do lote. Então, seria o lateral esquerda e lateral direita. Aí, só que, na verdade, normalmente a gente utiliza como se estivesse olhando para casa. Então, seria ao contrário, lateral esquerdo e lateral direito. Aí, tipo assim, eu analisando, eu fiz, isso tem alguma coisa estranha, tá? Alguma coisa errada. Aí, eu identifiquei, né, junto com a outra colega que estava trabalhando comigo nesse projeto,
que, na verdade, o cartório não é que ele tinha errado, mas a certidão que ele tinha pego, que alguém fez, ele colocou como se o observador estivesse dentro do lote, certo? Aí, para evitar também esse entendimento, né, de se é fora do lote, se é dentro do lote, se eu estou na casa, se é fora da casa, enfim, a gente não utiliza, certo? A gente tem que acostumar a utilizar os pontos cardeais, entendeu? Porque eu acho que não utiliza tanto. Não se utiliza tanto porque, em verdade, a gente esquece, né, dos pontos cardeais. Sudoeste, sudeste, noroeste, nordeste e tal. Assim, é muito fora do nosso dia a dia. Mas a partir do momento que a gente vai trabalhando, certo? Aí a gente consegue saber sem precisar pensar tanto, tá? Por enquanto a gente fica olhando lá no Google, bota a Rosa dos Ventos e olha. Nessa da gente, a gente vai utilizar pelos pontos cardeais ou o que está lá mesmo? Bora botar pelos pontos cardeais, tá? Beleza. Ok? A gente vai consertar. Poxa, Emerson, por que tu lembrou isso a ela? Tenham calma, até Rosa, eu perguntei, sabe por quê? Vai que a gente fizesse do outro jeito. Ela, não, tá, vamos fazer pelos pontos aí, tem que mudar de novo. É melhor fazer. Poxa, eu tenho notição que já estava pronto. Eu ia dizer, Natália, foi triste. É só mudar o nome, moleque. Em vez de ficar lateral direita, vai ficar nordeste, noroeste, entendeu? Só vai mudar o nome mesmo. Mudar o nome embaixo, tá certo? Aí vocês vão ter que dar uma olhadinha. Como é que faz? Assim, vocês vão olhar a partir da planta de vocês. Aí coloca na nossa planta. Aí vê para que lado tá olhando e vai construindo a fachada aqui, tá? Tipo, essa daqui para que lado tá olhando. Aqui. Esta e esta daqui, certo? Aí vocês façam. Bota lá a Rosa dos Ventos. Aqui do ladinho de vocês, assim, quando for fazer. E aí descobrem para que lado está virado a fachada, ok? Ô, professor, acho que a gente vai mandar para o seu e-mail pessoal, manda um e-mail. A senhora vai querer logo esses cortes ou a gente pode mandar tudo de uma vez? Pode mandar tudo de uma vez. Assim, mas quem quiser que eu olhar para correção, pode me enviar. Pode mandar em PDF, né? Porque fica mais fácil. Pode mandar em PDF, tá? Tranquilo. Aí você tira a foto e me manda por e-mail, que aí eu dou uma corrigida nele. Ok? Pronto. Então, vê só. Essa questão aqui da fachada, ela é nesse sentido, né? Dos pontos cardeais. Então, aí a gente tem, ó, aqui, né? Nesse livro, que eu acho que foi até de Gil do Montenegro, que eu peguei ele. Ele bota a fachada principal e a fachada lateral, certo? Porque usualmente a gente faz isso, né? A fachada lateral esquerda, direita. Mas vamos acostumar a utilizar os pontos cardeais, tá? Porque realmente fica mais coerente, certo? Deixe ver só. Quem mandou para mim? Rosinha. Chegou, viu, Rosinha, seu e-mail? Gostasse da foto super improvisada. Ó, então aí vê só. Vou explicar aí como é que faz a fachada, certo? A fachada a gente vai ter a indicação da dimensão da largura, que seria a partir da planta baixa, e a altura a partir do corte, como isso. Eu peguei aqui um vídeo, eu vou mostrar para vocês uma parte aí, que é o som. Deixa eu ver a menina aqui, tá certo? Ó, o que é que ela vai fazer? Eu já assisti esse vídeo, viu? Pronto. Vou explicar aí para vocês. E aí, indicar como é que... Cadê? Eu quero... Veja só, vocês vão colocar o corte lado, tá? E a planta baixa na parte de baixo. Ó, ela cortou aqui. Eu quero indicar o lado aqui. Qual o lado que eu vou indicar? Então, eu vou botar ele, certo? Ele virado para minha planta, para minha folha, tá? Onde eu vou desenhar. Então, eu coloco ele ao lado. Eu coloco o corte para que eu possa pegar as minhas alturas. Certo? Deixa eu passar aqui. Pronto. Ó.
Então, aqui eu tenho meu poste ao lado e a planta embaixo. Do lado que eu vou fazer a fachada. Lembrando que, se eu faço uma fachada, a fachada frontal, o que vai ficar de frente para mim, certo? Para o papel ficar aqui em cima, seria essa parte aqui. A planta ia ficar desta forma. Se eu fosse fazer esse lado aqui, certo? A planta ia estar aqui, estaria virada dessa forma aqui, porque eu estaria olhando esse lado. E a mesma coisa aqui, tá certo? Eu viraria a planta e colocaria a minha folha de papel manteiga aqui em cima. Aí, Eric, por que eu disse que seria mais fácil, principalmente agora, você ter o papel manteiga? Porque dessa forma você pode colocar a planta aqui e, ao invés, por um exemplo, de colocar o corte ao lado, você pode colocar embaixo, tá? E aí, por exemplo, essa parte aqui da caída do telhado, o detalhezinho da telha aqui que você já fez no corte, você poderia estar copiando, certo? Você poderia estar fazendo um decalque, né? No meu tempo eu chamava de decalque, não sei se agora seria a mesma coisa. Então, por isso que seria mais fácil para você fazer através, assim, eu digo que é mais fácil a gente fazer a partir do papel manteiga, porque você coloca embaixo aqui do papel manteiga e já pegaria o telhado, como seria, certo? As alturas, o detalhamento das telhazinhas aqui. Mas caso você realmente, professor, eu não gosto de trabalhar manteiga e tal, não tenho como trabalhar no manteiga, aí você faz como ela fez aqui, coloca ao lado o teu corte e aí puxa as alturas e vai fazer novamente o detalhamento desse telhadinho, certo? Essa é a questão. Não necessariamente, tá? É porque assim, Mônica, quando eu falo de fazer desta forma, eu digo isso a partir da função de que o corte vai te dar a orientação de como vai ser tanto o telhado quanto a altura que você vai ter, certo? Você vê lá que na minha planta, em nenhum momento indica a fachada, a altura que tem esse desenho, porque não existe isso, certo? Em fachada a gente não coloca dimensões. Então, a partir do momento que eu pego o corte, tá? Eu consigo encontrar essas alturas. Por isso que ela coloca um do lado do outro. Entendido aí? Pronto. Por isso que a gente coloca o corte do lado da fachada. Aí, professora, mas eu não tenho uma mesa grande que possa fazer isso. Aí vocês estão utilizando o papel manteiga, vocês podem colocar um embaixo do outro, tá? Primeiro fixa o corte e depois você vai fixar a folha. Pronto, aí você pode botar um embaixo do outro, certo? Pega uma mesa aí qualquer, cola o teu papel em si, o teu papel do corte. Depois você cola o manteiga em cima do papel do corte, tá? Onde você já vai colocar a tua fachada. E aí, eu posso até fazer aqui depois um videozinho para você pedir para algum ajudante aqui gravar como é que seria. Eu acho que eu vou fazer isso, certo? Amanhã, como seria fazer aqui a fachada. E outra coisa, gente, que eu vi em alguns desenhos a falta do paralelismo. Eu sei que tá tudo muito mais difícil, porque a gente não tá com a nossa régua paralela, tá? Mas é importante que vocês coloquem ou utilize o esquadro daquela forma que eu mandei até um vídeo para vocês, certo? Para se ter a reta paralela. Dá não, professora, dá não, fica caindo, fica saltando da régua, da mesa, a fita fica saindo, não dá. Não dá, você não tem noção quanto é difícil. Como assim, Rosa? Porque para fazer a régua paralela, eu prendo na mesa. Sim. Entendeu? Só que quando eu tô sem um esquadro, aí fica batendo na régua, aí começa a se soltar, aí eu fico agoniada e jogo a régua no chão, pronto, acabou.
Aí eu vou sem régua paralela. Ó, deixa eu ver. Mas assim, vocês têm que ter, mesmo com a dificuldade da régua paralela, não ter a régua paralela, é importantíssimo, certo? Importantíssimo vocês fazerem esse paralelismo, tá? Um trabalho, um desenho técnico sem ser paralelo, ele não alcança o objetivo dele, tá? Então, assim, ó, eu não estou conseguindo fazer a partir de colocando a régua, prendendo como se fosse a régua paralela. Mas aí, eu acho que eu enviei aí para vocês, no Google, um que a pessoa fazia só com esquadro, certo? Aí fica tentando treinar, fica treinando. Deixa eu ver se eu encontro. Ó, eu prendo a minha régua com a fita durex normal, porque a fita crepe, ela solta realmente. Aí eu prendo a régua com a normal, com aquela fita durex larga, e ela fica bem fina. Eu acho que ficaria melhor. Vice Rosa, tenta fazer Porque aqui é de vidro, aí a crepe fica soltando. soltando, né? Mas é porque aqui em casa só tem aquela pequenininha, a fita crepe fina. Aí eu coloco muita fita e fica soltando do mesmo jeito. Mas eu vou na barraca ali comprar. Tente procurar aí uma durex, Vou procurar. Se não, tá fita preta, aquela fita isolante. uma fita isolante. Doce. Não, a fita é todo eu vou fazer melhor, vou comprar a mesa. Eu não tenho uma mesa que já vi, né? De desenho com a paralela, pronto, acabou. Essa história. Eu vi também, só tá meio salgadinho o preço. É uma malinha, né? Tô esperando abaixar o preço, né? Espero que essa quarentena ajude. Seria mais fácil a régua ter, né? Mas assim, também tem outro processo, que tem gente que não tem a mesa quadrada em casa. A mesa é só redonda. Aí a Dá o jeitinho brasileiro, professor. Oi? A gente dá o jeitinho brasileiro, faz a gambiarra da gente, dá certo, vai que Bota cola. os livros no chão, que nem fazia quando era do ensino médio, e colocar o papel em cima dos livros. Fica um quadradinho perfeito. Ave Maria. Ó, então aí vocês vão fazer. Eu mandei para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que eu mandei desse link corte. Ó, utilizando o esquadro, tá? Então, vocês têm que utilizar o esquadro, certo? Desse rapaz aqui. Então, vocês podem colar a parte. Esse aqui foi o melhor que eu encontrei, certo? Tipo, esse que tem aqui material de aula. Esse vídeo aqui, ele é bem explicativo. E esse tipo de jogo do esquadro que a gente faz aqui, que ele está fazendo, é mais fácil, tá? Pelo menos eu acho. Aqui vocês podem começar a treinar antes de fazer na plana propriamente dita. Vocês fazerem retas de papel ofício normal, certo? E aí ficar treinando com a força que vai colocar aqui e tal, e fazendo. Até conseguir realmente fazer uma reta paralela, como ele fez aqui, certo? E aí passar isso aí para o desenho, certo? Que é importante esse paralelismo. Muito importante a gente ter esse cuidado no desenho técnico, certo?